Bruno Flores, que história é essa que estão falando de novo do Cebolinha no Grêmio? Pois é, Jeremias. A informação surgiu no Rio de Janeiro, começou a ser noticiada por alguns colegas do Rio, de que o Cebolinha, que vai entrar nessa reta final de contrato com o Flamengo até o fim desse ano de 2026, ele estaria no radar do Grêmio, negociando com o tricolor para voltar a Porto Alegre, para voltar a jogar pelo Grêmio. Não é a primeira e nem a segunda vez que isso acontece, né, Jeremias? E, de novo, a direção do Grêmio, assim como aconteceu em outros momentos, nega qualquer contato. E eu conversei, inclusive, com uma pessoa próxima ao Cebolinha, que também me disse que, olha, Cebolinha tem carinho pelo Grêmio, o Grêmio tem carinho por ele, mas não tem nada acontecendo nesse momento. A primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é: o Cebolinha está na reta final de contrato com o Flamengo topa liberar ele agora no meio do ano, mas pede dinheiro para que isso aconteça. Ele tem um salário superior a R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, e o Grêmio diz que não vai pagar isso para um reforço que será contratado no meio do ano, R$ 1,5 milhão por mês. Tá? Agora, se a gente olhar para os números do Cebolinha, para o tipo de jogador que ele é, aí, bom, aí a história ela fica um pouco mais interessante. Eu te pergunto, Cebolinha ou Amuso? É, Cebolinha. E aí? Tem certeza? Cebolinha ou Amuso? É. Por que eu tô perguntando isso? Porque o Cebolinha E aí, tem. Jeremias? Oi? E aí, Jeremias? Tudo bem? Ó, vamos lá. Não, né? Não é meu amigo? Everton. Tu não é meu amigo? Vamos lá, cara. Deixa eu olhar aqui os números do Legal. cara, meu. Chat tá vendo. É, Everton Cebolinha, 2026. Ele tem 21 jogos e 3 gols na temporada, tá? E o Amuso? Ah, pois é. Bom, Tá, eu tô abrindo desculpa, aqui, ó. prossiga. Ele tem 22 jogos na temporada e 3 gols marcados, sendo que 2 deles foram no Campeonato Carioca, tá? E um só no Campeonato Brasileiro. Aí, se a gente pega os números do Amuso, a gente vai encontrar o seguinte: 32 jogos e 7 gols marcados. Mais jogos e mais gols. Num time que não tem o mesmo elenco que tem o Flamengo, né? Uma concorrência menor do que a do Cebolinha. Vamos só combinar uma coisa entre nós aqui. A Ah, discussão Cebolinha ou Amuso, ela só se dá pelos números, porque na bola o Cebolinha joga muito mais do que o Amuso, né? Mas nessa achei, temporada, achei que tu não ia votar. não, por favor, né? Por favor. Só que também existe uma outra disputa aí, porque a informação que surgiu lá atrás, nos bastidores, é de que o Amuso pedia R$ 1,5 milhão de salário para renovar com o Grêmio, que é justamente o salário do Cebolinha. Então, Bruno Flores, se o Grêmio nega o Cebolinha e o Cebolinha tem esse salário, eu posso depreender que o Amuso não vai ficar? Faz sentido e eu diria que tem bastante chance disso acontecer. Porque eu ouço um cara chamado Jeremias Werneck e ele disse: Olha, a informação que vem do Grêmio é que o dinheiro, a fonte tá secando. E assim, eu ouvi isso na semana passada. No final de semana eu falei com outra fonte que me disse isso, e agora há pouco, cara. Agora, pouquinho antes de a gente entrar aqui, eu falei de novo com uma pessoa sobre a situação financeira, né? Sobre a situação, né? E o que me disseram é: o plano é ajeitar a casa. Então, se o plano é ajeitar a casa, se o plano é melhorar as finanças, né? O Grêmio olha para a situação do Amuso e diz: como que faz para pagar esse contrato? Né? O Amuso hoje ele recebe mais do que o Carlos Vinícius, que é o artilheiro isolado do Grêmio na temporada. E, inclusive, o que me comentaram é que a chance do Carlos Vinícius permanecer ela é maior do que a chance do Amuso permanecer. E olha só que louco. E faz Por sentido, mais. né? Pois é, mas se a gente olhar recentemente, o Bright White entrou no time em alguns jogos. Né? Só que o que se fala é: financeiramente é muito difícil
pagar aquilo que o Amuso indicou. Vou colocar mais uma informação aqui nessa roda de conversa, de que o Grêmio não tem uma negociação em andamento com o Amuso. O Grêmio manifestou interesse na permanência do Amuso, mas proposta e coisa arada, isso não tem, tá? Isso não tem. Tá tudo bem aí, Bruno? Adivinha quem chegou? Quem chegou? Ele, né? E ele tá fardado, né? Vocês viram isso, chat? Olha aí, ó. Deixa eu Ele virar tá fardado, devagarinho. quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, maluco. Olha lá. E ele fazendo pose, cara. Ele fazendo pose me derrubou. É Não, totalmente mostra louco. de novo, mostra de novo, mostra de novo, mostra de novo. Fazendo pose. Ah, meu Deus do céu. A pose dele. Ih, não é comigo, né? Amuso ou Cebolinha? Akira. Fala, ô meu, pega ele no colo e diz assim: se eu tivesse um pedido, se eu tivesse um pedido. Amuso ou Cebolinha? Ô meu, por favor, Brancos e pega ele nulos. no colo. Ô meu, Não por consigo, favor, é impossível aqui. pega ele no colo e faz: se eu tivesse um pedido, Não dá, não dá. eu ia Não dá. pedir. É 20 quilos, né? Pra manejar aqui. Pra quem não pegou a referência, o Casimiro fez isso com o cachorro dele, botou o cachorro no colo e falou assim: se eu tivesse um pedido, eu ia pedir pro Vasco ser 10 vezes campeão da Libertadores. Se eu tivesse 2, eu ia pedir pra você falar. Ele tá A quase pose falando. dele, Ele a tá quase falando. pose dele me derrubou muito. Ó, ele tá querendo falar já, inclusive. Mas deixa o homem falar. Tu só não pode passear com ele na frente de alguns prédios aí. Se ele começar a falar, vão contratar ele pra trabalhar em rádio. Hein? Para. Vamos voltar aqui. Vamos voltar ao Amuso. Me parece muito lógico esse raciocínio que tu faz, Jeremias, de que o Amuso pode não ficar, pelo que o Grêmio tá falando sobre a situação financeira e sobre o que é a negociação com o jogador até o momento. Uhum. Vamos lembrar também que o Grêmio, ele esperou meio em cima do laço para começar a negociar com o Amuso, né? A negociação... Não, só um pouquinho. Pera, não é para negociar com o Amuso. O Grêmio esperou faltar 2 semanas para terminar o contrato do Arthur para apresentar uma proposta. Exato. Então o coitado do Amuso, quando viu essa história, já sentiu, né? Vou sentar na graxa. Pô, cara. Se com o Arthur os caras esperaram 2 semanas para... Que isso, cara? E aí a questão é, o Amuso tem 26 anos. Ele vai fazer 27 ainda esse ano. Tá bem. Tu vai fazer um contrato de quanto tempo com um jogador de 27 anos? Tu vai fazer um contrato de 3 anos pro Amuso? Não. Tá. Não. Mas tu vai contratar o Cebolinha no Flamengo, hipoteticamente, tá? Tá. Tu vai dar um contrato de quanto tempo pra seduzir um jogador que tá ficando livre no mercado e só por ficar livre já chama a atenção de muita gente? Uns 3 anos de contrato, no mínimo, 3, 4 Pra anos. um jogador que tem 30 anos. Corretamente? Então, me parece que os dois, assim, eu tô olhando modelo de negócio só, tá? Salário parecido. No caso do Everton, tu vai ter que pagar alguma coisa ainda provavelmente pro Flamengo, não vai conseguir fazer de graça. Se fosse de graça, até poderia ser salário por salário, mas aí tu vai ter que botar luvas ainda. Mesmo o negócio Amuso, que hoje é mais barato, que é renovar o contrato do jogador, por esses elementos outros que eu coloquei, ainda assim, o Amuso tá começando a sair de um perfil que o Grêmio traçou e foi falado pelo Luiz Castro. Jogadores de 23, 24 anos que o Grêmio ia buscar para formar, para desenvolver, que não fossem tão jovens como os da base, porque esses vão ter o espaço, mas que fossem jogadores ali um pouquinho mais intermediários do que o jovem, né, que recém tá surgindo. Para esse cara ser desenvolvido e o Grêmio ainda poder revender e fazer dinheiro. Até o Amuso me parece que tá saindo um pouquinho desse escopo aí. Belíssima palavra, hein? Parabéns, hein? Muito obrigado. Escopo. Tá. Deixa eu falar uma outra coisa aqui sobre o Alan, né? Quem tá nas redes sociais aí deve ter visto aparecer o nome do Alan pra lá e pra cá, o Alan que o Grêmio tá contratando. Não é o Patrick que tá careca agora, né? O Alan Patrick tá careca, né? Bom, eu não tenho lugar de fala, mas o que te pareceu? Ele já foi, né, careca? Ele já teve uma época de cabelo raspado. Né? Raspou de novo. Não sei se ele vai ficar mais cabeludo depois, acontece. Às vezes é isso. Eu tô um pouco preocupado com as digressões que nós estamos cometendo nesse vídeo aqui. Tá bom. Bom, vamos lá. O Alan.
Não conheço o Alan, tá? Não conheço o jogador. Então, o que eu fiz? Eu fui para a internet, tá? Quem é o Alan? O Alan é um brasileiro que joga no Moreirense de Portugal. E para começar a conversa, a gente precisa localizar aqui que o Moreirense foi o 7º colocado na mais recente temporada do futebol português, tá? O Moreirense, ele, enquanto carrega aqui, ele fez 43 pontos em 34 jogos. Ele ficou à frente de clubes tradicionais, como o Vitória de Guimarães, o Estoril Praia, né? Mas ele ficou atrás do Porto, do Sporting, do Benfica, do Braga, do Famalicão, do Gil Vicente, né? E aí eu fui olhar os destaques do Moreirense, né? E aí é que a coisa começa a ficar interessante. O Alan, ele aparece como a segunda melhor média do Moreirense no Campeonato Português. Só está atrás do goleiro, do André Ferreira. O Alan, ele é o vice-artilheiro do Moreirense no Campeonato Português, com 5 gols marcados. Ele é o segundo melhor garçom do Moreirense no Campeonato Português, com 5 assistências. Ele tem a segunda melhor média de gols esperados no elenco do Moreirense. Ele tem 10 participações em gol do time dele no Campeonato Português. E ele tem a assistência esperada mais alta. Ele lidera esse critério dentro do elenco do Moreirense, tá? É o segundo cara que mais finaliza, né? Tem grandes chances criadas, ou seja, ele é um dos destaques desse time que ficou no meio da tabela do Campeonato Português. Além dessas estatísticas, eu fui ver como joga o Alan. E aí eu encontrei aqui um mapa que diz que ele joga como meia, como camisa 10, que ele também joga como um segundo atacante, que ele joga como um número 8, assim, um segundo de meio campo, que ele também joga de ponta direita e como meia aberto pela esquerda, ou seja, é uma Faz grandeza todas. o homem. É, Faz to... isso aqui no FIFA devia ser valiosíssimo, sabe? E aí eu fui ver pontos fortes e fracos do Alan como jogador. Ele é bom na posse, em segurar a bola, é bom em passes decisivos, em chutes de longa distância, mas ele tem como ponto fraco os duelos aéreos, né, contribuição defensiva e o desarme, né? Tu tá falando aí, Jeremias, no campo aberto, assim, no geral, tá? Características que o Grêmio procura no meia. Chute de longa distância, um cara que dá passe pra gol, passe decisivo, um cara que tem gol, que é vice-artilheiro do time dele na temporada e não é o cara terminal do time, ou não é um ponteiro com avanço, que tem a segunda melhor média como assistente do time, como garçom. O Grêmio fez a figura do Arrascaeta, né? O cara que arma o jogo e também pisa na área para fazer gol. Não tô falando da qualidade, tá? Tô falando da característica do campo lá, do que o cara faz dentro de campo na sua proporção. Tu citou características aí que o Grêmio já falou publicamente que quer. Pois então, aí nós chegamos na seguinte situação. O Grêmio diz que em momento algum negociou com o Alan. E uma outra pessoa de fora do Grêmio diz que houve uma conversa pelo Alan. E que o Alan não jogará no Grêmio porque o custo-benefício não bateu. Ou seja, ele pediu demais, né? Ou a pedida dele não entra dentro daquele orçamento que o Grêmio quer, e aí essa conversa toda se encaixa naquilo que a gente está falando, de não ter ficado com o Arthur, de a permanência do Amuso não ser uma garantia, então as coisas não estão tão soltas assim, né? E ao mesmo tempo o Alan tem outras ofertas. O que a gente tem, então, nos números, um cara que chama atenção, assim, né? Não é um cara que estava encostado no time dele, mas o time dele também não é a sensação do campeonato português, né, Bruno?
É. E apesar de ele ser uma peça importante de um time que até fez uma campanha, assim, mas se a gente for pegar o Campeonato Português, a gente vai ver que é Sporting, Porto e Benfica lá em cima e clubes de um patamar muito diferente que brigam ali naquelas outras posições, né, para jogar uma Europa League, uma Conference. O contrato do Alan tá terminando, né? O Uhum, contrato dele termina agora, daqui uma semana e pouquinho, né? No fim de junho. uhum, uhum. Então, provavelmente e certamente, essa negociação também envolveria um valor de luvas, o que aumenta o custo da operação, É. mesmo que se tivesse que comprar do Moreirense, também teria que pagar um valor ao clube português. Né? Se vocês colocarem no Google, vão achar aí a trajetória do Alan, passando pela base do São Caetano, do Palmeiras, e aí ele é cedido pelo Palmeiras para o Guarani. Ele também passa pelo Operário de Ponta Grossa, joga no Sport Recife e deixa o Brasil em 2022 para jogar no Moreirense. E aí ele fica no Moreirense, primeiro por empréstimo e depois de forma definitiva, tá? Bueno, para não dizer que não falei de flores, não só do Bruno, Diga. Ah, reforços baratos, mas reforços. A haver a quantidade. É isso que o Grêmio deve fazer nas próximas semanas, tá bem? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o comentário. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.